O Salmo 41 fala sobre a bênção de Deus para aqueles que mostram compaixão aos necessitados. Davi expressa sua confiança de que Deus protegerá, curará e sustentará essas pessoas. Ao mesmo tempo, ele fala de sua própria angústia, traído por amigos e cercado por inimigos, mas reafirma sua fé de que Deus o livrará. O salmo termina com uma declaração de louvor e gratidão a Deus. Agora vamos fazer juntos a leitura do Salmo 41. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama de doença. Dizia eu: Senhor, tem piedade de mim. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem me ver, fala coisas vãs. No seu coração amontoa a maldade, saindo para fora, é disso que fala. Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam o mal, dizendo: uma doença má se lhe tem apegado, e agora que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Porém tu, Senhor, tem piedade de mim, e levanta-me para que eu lhes dê o pago. Por isto conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel de século em século. Amém e amém. O Salmo 41 nos lembra da bênção de Deus para aqueles que cuidam dos necessitados e da importância da confiança em Deus, mesmo em tempos de traição e adversidade. Davi reconhece a misericórdia de Deus, tanto na cura quanto na justiça. Apesar das dificuldades, ele termina com louvor a Deus, reafirmando a bondade e fidelidade divinas. Esse salmo nos ensina a perseverar em nossa fé, sabendo que Deus nos sustenta e nos protege. O Salmo 42 expressa o desejo profundo pela presença de Deus em tempos de angústia. O salmista compara sua sede espiritual pela proximidade de Deus à sede de um servo por água. Ele lembra dos momentos de adoração no templo, mas agora, sentindo-se afastado, clama a Deus em meio às provações. Apesar do desânimo e da tristeza, o salmo é marcado por esperança e confiança no futuro reencontro com Deus. Agora vamos fazer juntos a leitura do Salmo 42. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. O Salmo 42 expressa um intenso anseio por Deus, em meio à tristeza e à angústia.
O salmista, mesmo sentindo-se abatido e questionando o silêncio de Deus, reafirma sua esperança na restauração e no futuro louvor. Este salmo ensina que, mesmo nas profundezas do sofrimento, a confiança em Deus deve prevalecer. A esperança, ainda que em meio ao desespero, é uma âncora para a alma, lembrando que Deus é nossa salvação e fortaleza. O Salmo 43 é uma oração em que o salmista pede a Deus para ser julgado e defendido de inimigos injustos. Ele clama por justiça e pede que Deus o guie de volta ao seu lugar santo. O salmista está aflito, mas demonstra confiança em Deus, pedindo por sua luz e verdade para que possa superar o desânimo e a opressão. O salmo termina com uma expressão de esperança, confiando que Deus trará novamente alegria. Agora vamos fazer juntos a leitura do Salmo 43. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois Tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Envia a Tua luz e a Tua verdade, para que me guiem e me levem ao Teu santo monte e aos Teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, a Deus, que é a minha grande alegria, e com harpa Te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e Deus meu. O Salmo 43 é uma súplica por libertação e justiça, enquanto o salmista enfrenta inimigos e se sente oprimido. Mesmo em meio ao desânimo, ele clama a Deus, buscando sua luz e verdade para guiá-lo de volta à comunhão com Deus no templo. A conclusão do salmo é de esperança e confiança. Apesar das dificuldades, o salmista acredita que voltará a louvar a Deus, pois Ele é a fonte de sua salvação e alegria. Esse salmo nos ensina a manter a fé e a esperança, mesmo nos momentos de aflição. O Salmo 44 é uma oração coletiva do povo de Israel, lembrando as vitórias passadas dadas por Deus e clamando por ajuda em tempos de derrota e sofrimento. Embora o salmista reconheça o poder de Deus nas conquistas históricas, ele expressa perplexidade e dor, pois, apesar da fidelidade do povo, eles agora estão enfrentando derrotas e humilhação. O salmo termina com um apelo sincero para que Deus intervenha e os resgate. Agora vamos fazer juntos a leitura do Salmo 44. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado a obra que fizeste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Como expulsaste os gentios com a tua mão e os plantaste a eles, como afligiste os povos e os derrubaste. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, mas a tua destra e o teu braço, e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena salvações para Jacó. Por ti venceremos os nossos inimigos, pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará. Mas tu nos salvaste dos nossos inimigos e confundiste os que nos odiavam. Em Deus nos gloriamos todo o dia e louvamos o teu nome eternamente. Selá. Mas agora tu nos rejeitaste e nos confundiste, e não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes retirar do inimigo, e aqueles que nos odeiam nos saqueiam para si. Tu nos entregaste como ovelhas para comer, e nos espalhaste entre os gentios. Tu vendes por nada o teu povo, e não aumentas a tua riqueza com o seu preço. Tu nos pões por opróbrio aos nossos vizinhos, por escárnio e zombaria daqueles que estão à roda de nós. Tu nos pões por provérbio entre os gentios, por movimento de cabeça entre os povos. A minha confusão está constantemente diante de mim, e a vergonha do meu rosto me cobre. A voz daquele que afronta e blasfema por causa do inimigo e do vingador. Tudo isto nos sobreveio. Contudo, não nos esquecemos de ti, nem nos ouvemos falsamente contra a tua aliança. O nosso coração não voltou atrás,
nem os nossos passos se desviaram das tuas veredas. Ainda que nos quebrantaste num lugar de dragões e nos cobriste com a sombra da morte. Se nós esquecemos o nome do nosso Deus e estendemos as nossas mãos para um Deus estranho, porventura não esquadrinhará Deus isso? Pois Ele sabe os segredos do coração. Sim, por amor de Ti, somos mortos todo o dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dormes, Senhor. Acorda, não nos rejeites para sempre. Por que escondes a Tua face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até o pó, o nosso ventre se apega à terra. Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor das Tuas misericórdias. O Salmo 44 é uma oração que mistura memória e lamento. O salmista lembra como Deus no passado deu vitórias ao seu povo, mas agora, diante de sofrimento e derrota, clama por ajuda divina. O povo não abandonou a fidelidade a Deus, mas mesmo assim experimenta a opressão e a perda. O Salmo é um apelo sincero para que Deus intervenha e restaure a sorte de Israel. Ele nos ensina que, mesmo em meio à dor e confusão, devemos continuar clamando e confiando na misericórdia de Deus. O Salmo 45 é um cântico nupcial que celebra o casamento de um rei, refletindo sua beleza, força e bênção divina. O Salmo exalta a majestade do rei e a graça da noiva, destacando o favor de Deus sobre eles. Muitos interpretam esse salmo como uma referência profética a Cristo, o Rei Messias e a Igreja, sua noiva. Agora vamos fazer juntos a leitura do Salmo 45. O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. E neste teu esplendor, cavalga prosperamente, por causa da verdade, da mansidão e da justiça. E a tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Todas as tuas vestes cheiram a mirra e aloés e cássia, desde os palácios de marfim, de onde te alegram. As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres mulheres. À tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de Ofir. Ouve, filha, e olha, e inclina os teus ouvidos. Esquece-te do teu povo e da casa do teu pai. Então o rei se afeiçoará da tua formosura, pois ele é teu senhor. Adora-o. E a filha de Tiro estará ali com presentes. Os ricos do povo suplicarão o teu favor. A filha do rei é toda ilustre lá dentro. O seu vestido é entretecido de ouro. Levá-la-ão ao rei com vestidos bordados. As virgens que a acompanham a trarão a ti. Com alegria e regozijo as trarão. Elas entrarão no palácio do rei. Em lugar de teus pais estarão teus filhos. Deles farás príncipes sobre toda a terra. Farei lembrado o teu nome de geração em geração. Por isso os povos te louvarão eternamente. O Salmo 45 celebra o esplendor e a glória de um casamento real, retratando o rei como um governante forte e justo, abençoado por Deus, e a noiva como graciosa e digna. Para muitos, o Salmo é interpretado como uma referência simbólica ao reinado de Cristo e à união dele com a Igreja. Ele destaca a beleza, a justiça e o favor divino, lembrando que Deus é aquele que estabelece o trono e governa com justiça eterna. O Salmo 46 é um cântico de confiança que exalta Deus como o refúgio e fortaleza do seu povo em meio às dificuldades. Ele fala da segurança e paz que podemos ter em Deus, mesmo diante de desastres naturais, guerras e tribulações. O Salmo afirma que,
Por maior que seja a agitação do mundo, Deus está no controle e trará paz e restauração. Agora vamos fazer juntos a leitura do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Selá. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selá. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selá. O Salmo 46 ensina que, mesmo diante das maiores calamidades, podemos confiar na proteção e soberania de Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, presente em todos os momentos de dificuldade. Deus controla tanto as forças da natureza quanto os conflitos humanos, trazendo paz e estabilidade. O Salmo nos chama a aquietar o coração, sabendo que Deus será exaltado e que sua presença está sempre conosco, trazendo segurança e esperança. O Salmo 47 é um cântico de louvor que exalta a Deus como o Rei soberano sobre toda a terra. Ele convida todos os povos a celebrarem o reinado de Deus com alegria, batendo palmas e entoando cânticos de louvor. O Salmo destaca o domínio de Deus sobre as nações e seu poder supremo, afirmando que ele é digno de adoração e louvor universal. Agora vamos fazer juntos a leitura do Salmo 47. Batei palmas, todos os povos. Aclamai a Deus com voz de triunfo. Porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou, Selá. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado. O Salmo 47 celebra a soberania de Deus sobre todas as nações e o convida a louvar e adorar o Rei Supremo. O Salmo nos lembra que Deus, em sua majestade, governa toda a terra e merece ser exaltado com cânticos e celebrações. Ele destaca a unidade dos povos sob o reinado de Deus e afirma que a justiça divina se estende a todas as nações. É um cântico de alegria e louvor universal ao Criador e Rei de todas as coisas. O Salmo 48 é um cântico que exalta a grandeza de Deus e celebra a cidade de Jerusalém, descrita como o lugar onde Deus habita e protege. Ele fala sobre a segurança e beleza da cidade, destacando o poder de Deus em defendê-la contra inimigos. O Salmo também reflete a confiança no cuidado contínuo de Deus sobre seu povo, lembrando a todos que a glória de Jerusalém vem da presença de Deus. Agora vamos fazer juntos a leitura do Salmo 48. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu Monte Santo. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o Monte Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio. Porque eis que os reis se ajuntaram, eles passaram juntos. Viram-no e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou, e dores como de mulher de parto.
Tu quebras as naus de Tarsis com um vento oriental. Como o ouvimos, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Selá. Lembramo-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu templo. Segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor, até os fins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte de Sião, alegrem-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Rodeai Sião e cercai-a, contai as suas torres. Marcai bem os seus antemuros, considerai os seus palácios, para que o conteis à geração seguinte. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. O Salmo 48 celebra a majestade de Deus e a beleza de Jerusalém, mostrando que a glória da cidade está na presença divina. Ele destaca a proteção de Deus contra os inimigos, e como isso causa temor nas nações ao redor. O Salmo encoraja o povo a confiar em Deus como seu guia eterno, protegendo Jerusalém e abençoando seu povo. Ele nos ensina que a verdadeira segurança e prosperidade vem de Deus, que está sempre presente e fiel. O Salmo 49 é uma reflexão sobre a futilidade de confiar em riquezas e bens materiais. Ele ensina que a riqueza e o poder não podem salvar ninguém da morte, e que a verdadeira sabedoria vem de confiar em Deus. O salmista lembra que, independentemente do status ou riqueza, todos enfrentam a morte, e somente Deus pode oferecer redenção e esperança eterna. Agora vamos fazer juntos a leitura do Salmo 49. Ouvi isto, vós, todos os povos. Inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, tanto baixos como altos, tanto ricos como pobres. A minha boca falará de sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, declararei o meu enigma na harpa. Porque temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre, para que viva para sempre e não veja corrupção. Porque ele vê que os sábios morrem, perecem igualmente tanto o louco como o brutal, e deixam a outros os seus bens. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia o homem que está em honra não permanece, antes é como os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura. Contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras. Selá. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte se alimentará deles, e os retos terão domínio sobre eles na manhã, e a sua formosura se consumirá na sepultura, a habitação deles. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Selá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece. Porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendisse a sua alma, e os homens te louvarão quando fizeres bem a ti mesmo. Irá para a geração de seus pais, eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. O Salmo 49 oferece uma advertência contra a confiança nas riquezas e no poder terreno, destacando que, no fim, todos enfrentam a morte, independentemente de sua posição social. A verdadeira segurança e redenção vem somente de Deus e não dos bens materiais. O salmista nos ensina que a sabedoria está em reconhecer a limitação das riquezas e em confiar na promessa de redenção e vida eterna que só Deus pode oferecer. O Salmo 50 é uma convocação divina para o julgamento. Deus, o justo juiz, chama o seu povo à responsabilidade, lembrando que o verdadeiro sacrifício que ele deseja é a obediência e a gratidão, não apenas rituais vazios. O Salmo destaca que Deus possui toda a criação e não precisa de oferendas materiais.
O que ele busca é um coração sincero e arrependido. Agora vamos fazer juntos a leitura do Salmo 50. O Deus poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Um fogo se irá consumindo diante dele e haverá grande tormenta ao redor dele. Chamará os céus lá do alto e a terra para julgar o seu povo. Ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Selá. Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu protestarei contra ti. Sou Deus, sou o teu Deus. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos, que estão continuamente perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro, nem bodes dos teus currais. Porque meu é todo animal da selva, e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Comerei eu carne de touros, ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tomar a minha aliança na tua boca? Visto que odeias a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Quando vês o ladrão, consentes com ele e tens a tua parte com adúlteros. Soltas a tua boca para o mal e a tua língua compõe o engano. Assentas-te a falar contra teu irmão, falas mal contra o filho de tua mãe. Estas coisas tens feito e eu me calei. Pensavas que era tal como tu, mas eu te arguirei e as porei por ordem diante dos teus olhos. Ouvi, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que eu vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. O Salmo 50 nos ensina que Deus não busca sacrifícios externos ou rituais vazios, mas sim um coração sincero, cheio de louvor e obediência. Ele convoca seu povo a reconhecer que tudo já pertence a ele e que o verdadeiro culto é feito com gratidão, fidelidade e arrependimento. O Salmo também adverte os ímpios, chamando-os a se arrependerem e a buscarem uma vida reta. A verdadeira salvação é prometida àqueles que se voltam a Deus com um coração sincero e obediente. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscreva no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Todos os dias tem novos vídeos. Para aprender mais sobre a Bíblia de forma simples e ilustrada, clique no link da bio.